Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui, mais uma vez, iniciando o Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há 15 anos se reúnem para fazer a busca do autoconhecimento. Já foi lida várias obras e agora, neste momento, de alguns anos para cá, né, vamos colocar aí uns 5, 6 anos, nós estamos estudando a obra O Despertar da Consciência, que compõe uma trilogia, e nós estamos na segunda obra nesse momento, né, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Se você está em Dourados e quer o livro, me procure no MEFA, né, a gente tem algumas obras aqui à disposição para você adquiri-la e assim dar prosseguimento aos estudos desse importante desenvolvimento, né, que Sebastião Camargo, que está aqui conosco hoje, nos dá a honra de participar do nosso grupo, trazendo conhecimento à luz para toda a humanidade, de diversos autores que ele leu não só no plano físico, como no plano espiritual, e vem traduzindo nessas páginas para que eu e você possamos ter acesso, nós que ainda não acessamos essas obras extracorpóreas que ele já acessa. Bom, depois de dar o meu bom dia, vou passar o bom dia aos integrantes da sala, né? Hoje estamos em 4 nessa sala, vamos ver se vai chegar daqui a pouquinho mais 2 integrantes que não conseguiram chegar ainda, mas eu passo aqui para dar o seu bom dia, Sebastião Camargo, depois Ana Míria e seu Luiz Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos. Um excelente e maravilhoso dia a todos, que esse possa ser o melhor de todos os dias. Deus nos abençoe com as oportunidades do bem e façamos o bem para que Ele nos faça um grande bem. Namastê. Bom dia, meus queridos. Vamos nos despertar da nossa consciência que está escondida lá e com os ensinamentos do nosso querido Sebastião Camargo. Que sejamos iluminados hoje para essas pequenas e grandes linhas escritas aqui no livro. Bom dia a todos. Agradeço a grandíssima oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. O Sebastião está aqui no programa, mas também está no Bedete. Então, ele já está usando dupla personalidade, porque o programa do Bedete também já está passando. Não sei se ele vai comentar, né? Mas é a dupla personalidade dele. Se já não foi gravado, ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas agradeço a oportunidade e fico com a frase final da Adriana, né? Nos capacite para enfrentar as situações que estão aí à nossa disposição. Foi uma semana com bastante coisa para mim trabalhar, e depois que nós estamos despertos, né, graças a esse esforço, a essa dedicação que todos nós temos aqui, e a gente ainda consegue sair vencedor de mim mesmo. Passei por umas situações e que a minha mente, ou o meu eu interno, me abasteceu de todo esse conhecimento e eu pude controlar algumas coisas aí, que um lado falava vai, o outro lado fala fica, o outro fala e aí, realmente, diante de todas essas situações armazenadas, esses conhecimentos dispostos a ser vivido, e eu agradeço que eu vivi esses conhecimentos aqui e pude ter uma semana relativamente em paz. Muito obrigado a todos. Quanto ao Betete, não é Bedete, Betete, Fernando Betete, um dos maiores jornalistas que também estuda a medicina mais do que os próprios médicos do mundo. Eu não conheço outro que estudou tanto medicina para salvar a sua filhinha e entrevista os grandes profissionais da saúde física e espiritual. Então, a live, na realidade, é uma live surpresa. Hoje foi inaugurado, tivemos a honra de ser o primeiro convidado. Era para começar 9 horas, só que é surpresa, então começou 15 para as 9.
E ela terminou às 9h30, mais ou menos, um pouquinho. Chegou, acho que foi 20 para as 9, já estava começando. E terminou um pouco mais das 9h30, foi 50 e poucos minutos de live. Então, ela continua passando, mas já aconteceu. Eu pensei até que ia chegar aqui atrasado, falei para a Adriana, que se ela fosse realmente 9 horas, mas a providência providencia tudo, então deu tempo com tranquilidade. Quem não teve a oportunidade de assistir, faça isso depois, quando puder. E eu já recomendo, porque o pouco espaço que eu assisti, meu Deus, mexeram com tudo ali os homens, viu, os dois. É sem amarras mesmo com o programa. Então foi muito bom, eu recomendo para as pessoas. Ok, que alegria. Então tá aí a recomendação, já coloco na descrição, né, no final da descrição desse vídeo, o link para vocês acessarem, né, essa bela entrevista que eu também acompanhei o finalzinho. Foi linda mesmo, profunda, faz nos refletir bastante sobre algumas situações que acontecem aqui no nosso Brasil. Vamos, neste momento, então, sintonizar com a obra, né? O que nós estamos estudando, né? Para você que está acessando agora, né? Nós estamos nos prolegômenos, né? Ou prefácio, feito por Manu Mirahama, que é o nosso amigo Alexandre, que se deu esse nome, né, no final, porque ele é inspirado, né, por Emmanuel, por Miramês, por Ramatiz, para escrever, né, esse prefácio. E na semana passada nós lemos 2 parágrafos. Um é a primeira citação de Bezerra de Menezes, né, do livro do João Nunes Maia, que chama O Mestre dos Mestres, aonde o Bezerra faz o prefácio dessa obra e fez um destaque, né, sobre o mediunismo a serviço da sabedoria e do amor. Né? Mensagem linda que mostra para nós para onde vai essa obra, o despertar da consciência. Né? Então, através do médium que está pronto para transmitir sabiamente todo o conhecimento que leu, todo o conhecimento que te inspira, tanto leu, como eu comentei aqui, dentro do planeta Terra, né, das obras disponíveis já, como de obras que estão ainda no plano espiritual, que é a maior biblioteca. Né? A gente já comentou isso, porque ser original, sair do nada, é só Deus. Né? Nós melhoramos e compreendemos e agregamos um pouco mais com as nossas experiências, pontos de partidas que iniciam em algumas das mentes que estão em torno do planeta Terra, como nós somos seres pensantes. É bom dar esse recado, né, Sebastião? Porque às vezes as pessoas acham que a gente não cria. Quem cria é Deus, do nada. Nós somos co-criadores. Né? Então, como co-criador, a gente tem que absorver conhecimento para dar um novo significado ou acrescentar algo a mais de acordo com a nossa compreensão. E aqui também foi dito por Bezerra, né, que espíritos como estes, eles trazem o bem, né, que é um tônico, como toda obra vai ser para nós, um tônico que revigora a brandura. Traz também o tônico que revigora, a brandura, que é o bálsamo, que tranquiliza, e o amor, que é a essência divina que reconforta. E ainda ele conclui aqui que os escritores são canais por onde circula o saber divino. E aí não é só das obras espíritas, é de toda a produção científica, é de toda a produção autoral. Né? Eles transcrevem de forma variada o que já existe no plano espiritual, porque lá sim, né, foi criado. E nós vamos lá, bebemos da fonte e trazemos a nossa
interpretação. Quem me acompanha por um tempo, né, eu já comentei aqui que a obra O Nosso Lar, de André Luiz, é a visão dele perante tudo que ele viu, vivenciou e trouxe para nós. Se fosse Sebastião Camargo, eu tenho certeza que ia ser outro Nosso Lar. Você já pensou nisso? Porque nós vamos trazer da nossa essência o que nos toca, né? E nós vamos trazer outras visões. Ninguém olha para o mesmo quadro e descreve da mesma forma. Então, a leitura também, né? Quando a gente lê, a gente apreende aquilo que na nossa essência temos sede de beber, de conhecer, para o avanço moral e espiritual. É esse o nosso compromisso aqui. Então, essa obra, O Despertar da Consciência, né, de acordo com esse autor que o prefacia, é exatamente esse. E aqui nós vamos compreender um pouco mais de como estudá-la, né? Como que é estudar. Como disse Sebastião Camargo, não adianta ler de carreirinha, né? Ler de carreirinha, você passa os olhos e não faz essa compreensão, não reflete cada mensagem. Por isso, né, que 2 parágrafos rende 50 minutos aqui no nosso programa. Né, Sebastião, quer fazer um comentário aí inicial para o pessoal? Nós poderíamos até fazer um comentário, mas eu vou deixar o terceiro livro falar, é só você ler o que te enviamos. Ele quer participar dentro da busca desta verdade que liberta. Meu microfone. Bom dia, Eurípides. Já passamos a fala para você. Seja muito bem-vindo. Pode dar o seu bom dia aí para a turma. Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando de novo deste estudo e será um grande prazer absorver mais conhecimentos, estar junto com vocês e a gente buscando cada vez mais expandir a nossa consciência. Gratidão a todos e bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo e acompanhando nossos trabalhos. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos na leitura, então, da terceira obra. Segundo Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, a verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí ficam suspensas, brilham como puros diamantes os raios do sol. Desde, porém, que tocam o chão, confundem-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contato terrestre. É por este motivo que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Isso equivale a dizer que faz-se imprescindível aos interessados no êxito de tal engendro libertário conscientizarem-se de que somente de posse do conhecimento de si mesmo é que se compreende e discerne que, em síntese, a verdade é a substância que gera, a essência que nutre e a lei que ilumina e norteia a consciência do ser manifestado. Se assim é, o aprendiz testificará que nem só de pão viverá o homem, mas da luz da verdade que procede da consciência profunda do ser desperto, uma vez que no reino de Deus em si, a verdade se faz o pão da vida e a luz do mundo para o insigne viandante. Portanto, a verdade é e será o sumo do saber transcendente, lúcida e nobremente conquistada e fielmente vivenciada, à luz da verdade suprema que ilumina, liberta e plenifica o buscador.
Enfim, ao incansável perquiridor, basta-lhe tão somente tomar ciência de suas reais necessidades e adquirir consciências dos sempiternos ensinamentos libertadores. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, que a tudo prevê infalivelmente e a tudo provê impreterivelmente, e, conhecendo-o dignamente, ela o libertará em absoluto das amarras constritoras da ignorância de si. Sebastião Camargo, do livro O Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas, capítulo 2, item 1. E aí, libertou-se? Vamos lá, Sebastião. Exatamente para dar o respaldo que você falou, porque o que lemos, se não tivermos algo semelhante ao que estamos lendo, não tem ressonância. Por isso que muitos falam, mas é difícil esse texto de Joana de Ângeles. E ela fala, com tranquilidade, suba até mim. Não queira que eu desça até você, porque se eu descer até você, eu vou falar gíria, para você entender. Agora, se esforce um pouquinho aí, porque se você esforçar, Deus aumenta 100 ou 1000 vezes a mais o seu esforço. Aí você chega rapidinho aqui. E foi assim que fizemos, porque com a autora, logo nas primeiras obras, ela deu a dica. Falou, filho, antes de ler um livro ou uma obra qualquer, faça a conexão com o autor da obra. Se você fizer a conexão, você vai ler coisa na obra que nem existe. Porque a obra original, como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, diz que um dia ele se vê fora do corpo e encontra a Santa Ceia e fala, mas o que o meu quadro está fazendo aqui? Seu quadro? Nós já trouxemos aqui mais de 20 vezes para você fazer aquela coisinha xoxa lá que não tem nada a ver com o original aqui. Então, nada se cria, nós copiamos alguma coisa. E a verdade, como o Leon Denis fala, se ela estiver lá em cima, no campo mais sutil da consciência, ela brilha como o raio do sol, como gotículas de chuva na extremidade de um ramo. Mas quando vem para o nosso consciente, nós queremos que ela faça a nossa vontade e não executarmos a vontade que essa verdade determina. Por isso que eu só posso entender melhor baseado em Jesus. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele fala o porquê. Quem me vê, vê-lo-á. Quer dizer, não tem diferença entre mim e ele. Se ele tivesse aqui, ele faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas eu tenho consciência que não sou eu quem faço as obras diretamente, é ele que as realiza por meu intermédio. E aí nós queremos pegar a mensagem, dependendo da situação, e vesti-la à nossa maneira, para atender o nosso quadrado somente. E aí não vai dar muito certo. Todos podem ter acesso a essas informações. Agora, o que fazer depois de acessá-las? Fazer o que precisa ser feito visando o bem de todos? Ou o crescimento pessoal e a harmonia do universo, conforme a questão 558 no Livro dos Espíritos? Ou adequá-la à minha vontade? Como nós estamos vendo, um ser que está se destacando pela quantidade de seguidores, e, ao mesmo tempo, descendo a lenha no espiritismo. Como se quem estudasse ou fosse num centro espírita vai direto para o inferno. Porque começou a queda. Engana-se parte do tempo todo o povo. Agora, enganar todo o povo todo o tempo, porque seres conscientes estão pegando Divaldo Pereira Franco, outros seres, e mostrando que ele está em contradição com a própria Bíblia. Que nela está a encarnação ainda em vários lugares, que se assim não fosse, o nosso amigo, né, Adriana, o pós-doutor
em Ciências da Religião Severino Celestino, em Analisando as Traduções Bíblicas, mostra a encarnação na Bíblia. Divaldo tem palestras inteiras só falando da reencarnação na Bíblia e mostrando que antes de Justiniano e a rainha Teodora era explicitamente na Bíblia. Mas ela, com medo de que o pessoal sabesse que ela reencarnaria um dia, porque ela veio de um local, porque ela era alguém que comercializava o próprio corpo e tinha mais umas 500 irmãzinhas lá. E para não saber da sua origem, mandou matar todo mundo. Falou, você vai encarnar e vai pagar esse negócio que você fez. Para o povo não ficar cobrando, ela mandou por decreto lá, ou ela induziu o esposo a fazer, o imperador, por decreto, tirar da Bíblia. E nós sabemos que 3 das grandes traduções da Bíblia, se é que podemos chamar de traduções, foram feitas por imperadores. Com quais interesses? Isso lá naquela época. Imagina depois disso. Porque se certos elementos, quando surgiu o protestantismo, alguém fez uma tradução para ele discordando daquela que estava. Fez como? De acordo com a visão dele. Nada contra. Para quem tem olhos de ver, dá para garimpar valiosos ensinos, tanto no Velho quanto no Novo. Agora, se for levar ao pé da letra, basta você pegar uma edição e comparar com outra, que o doutor Severino Celestino faz, o professor, e você vai ver certas aberrações. Basta analisar na nossa própria casa a obra ou nas chamadas traduções kardecianas. Porque tem coisas que você fala, não pode. Quem teve a coragem? Tem uma tradução agora, Adriana, que foi feita pela inteligência artificial, a tradução do francês para o português. A inteligência artificial tem capacidade de raciocinar para entender a essência de uma frase para substituir ela por outra? Por isso que a gente encontra em certas traduções indução e em outras dedução. Uma abnegação, nós sabemos o que é, outra coisa totalmente diferente. Por isso tem que estar atentos. Então, não ler de carreirinha, entrar em conexão com os autores espirituais, porque mesmo de onde tiramos, nós tiramos na dimensão que nos encontramos, quer dizer, uma dimensão bem próxima da nossa realidade. E essas obras em outras dimensões. Imagine o Espiritismo, que é uma lei da natureza, em outro planeta ou em outra dimensão superior. Porque se é um ensino cósmico, aqui tem que falar quase gíria para a gente não melindrar e comprar a ideia. Mas se for falar o que realmente é, será que suportaríamos com essa envergadura espiritual que temos? Porque ontem mesmo no estudo, dependendo, uma das estudantes falou, dependendo do que a pessoa fala, ela já não quer ouvir mais a pessoa. Por que que o outro fala nos incomoda? Se nos incomoda, é porque eu tenho um pouco daquilo que ele está falando. Porque normalmente, em nosso interior, tem o que nós chamamos misoneísmo. Esses pequeninos seres que compõem o nosso inconsciente têm aversão ao novo. Porque sabe que se abraçar a ideia nova tem que mudar. Porque a nossa responsabilidade, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, tem o tamanho do nosso conhecimento. Vou fazer uma proposição ao grupo, antes deles fazerem o seu comentário, a gente lê 2 parágrafos, e aí a gente para fazer os comentários, e vocês também retomam, se quiserem, né, o comentário do Sebastião e o que nós aprendemos na semana passada. Pode ser?
Alguém gostaria de fazer a leitura para nós? O nosso leitor oficial não está aqui. Posso sim. Pode. Nós paramos no terceiro parágrafo, né? É a ti que se forma. Tá bom. A ti que se forma e se transforma em estudante da verdade, relembra um trecho da página 21 do primeiro livro desta pretensa trilogia, em que muitos antecipa esta, para que a segunda obra desta série, O Despertar da Consciência, em que continua a nos desnudar dos sofismas e nos conduzir a orientações seguras para evitarmos as ilusões do descaminho a um imparável e virtuoso futuro que já se faz presente. O homem que buscamos, em essência, e compreender o que o Espiritismo da Verdade e Allan Kardec nos legaram como sublime roteiro para o despertar das consciências, já que são chegadas os tempos em que muito do que foi dito merece ser contextualizado, a fim de que a verdade seja sempre o caminho e a vida. Por meio dela, chegaremos ao Pai. Em todo poeta, artista ou escritor há germens de mediunidade inconsciente, incalculáveis, o que desejam desabrochar. E na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos, que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras. Inconcebível afirmar que Leon Denis, como orientador e tutor do autor, passados mais de um século, seria neste tratado menos fiel à sua própria fala de outrora. O que constataremos no decorrer dessas páginas será a grandeza com que o mediunismo multiplica os talentos recebidos de Deus para a grandeza da vida. Quando vastos e magníficos horizontes se desbrocham, quando o livro maravilhoso do universo e da alma se abre de par a par diante de vós. O ensino sagrado nos é revelado por graus. Segundo Joana de Ângeles, uma fagulha pode atear um incêndio, um fascículo de luz abre brecha na treva, uma gota de bálsamo suaviza a aflição, uma palavra sábia guia uma vida, um gesto de amor inspira esperança e doa paz, a qual complementa Miramês, um dos orientadores desta obra. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Continuemos? Acho que Sim. podemos continuar ou paramos, Sebastião? O que o senhor... Paramos, né? Isso. Pode. Paramos. Aí já tem material demais aí já. Eu também concordo. Também concordo. Você quer comentar, Eurípides, alguma coisa que te chamou a atenção? Todo o conteúdo nos chama a atenção, né, Adriana? Porque é muito profundo, demais da conta. São pequenos trechos, assim como uma profundidade de conhecimento, uma vastidão imensa de luz que nos esclarece cada vez mais o conteúdo. Aqui, quando ele diz que ao contratarmos no decorrer destas páginas, será a grandeza com que o meu mediunismo multiplica os talentos recebidos de Deus. Então, é um resumo, assim, só nessa frase muito forte sobre tudo isso, porque nós devemos sempre nos ater à nossa busca de autoconsciência, de autoconhecimento. Como Sebastião diz, a luz, a função dela sempre é iluminar as sombras, onde a gente vai descobrindo a cada trabalho exercido, a cada ação nossa, coisas muito mais significantes, que nos traz muito mais equilíbrio, muito mais segurança, a fim da gente ter assim um caminho mais livre, mais aberto para trabalhar, para viver, para evoluir, né? E quando aqui, segundo Joana de Ângeles, fala que uma fagulha pode atear um incêndio e um fascículo de luz abre brecha na treva, é essa luz maravilhosa, né? E eu conheço muito bem essa parte aqui, uma gota de bálsamo suaviza uma aflição. O bálsamo, ele é uma essência. Eu estudei isso na parte da Kabbalah com o Rabino Isaac Luria.
através do Joseph Salton, o bálsamo, ele, como diria lá em Israel, eles usam o bálsamo, você passa no lobo frontal esquerdo e no lobo frontal direito, ele tem um poder miraculoso de ativar as células neurais, inclusive de restabelecê-las. Então, essa metáfora que ela liga aqui, que o bálsamo suaviza a aflição, esse trabalho medianeiro, a partir do momento que você entra no processo de desenvolvimento e tudo, ele vai, assim, suavizando as nossas aflições, ele vai limpando a nossa áurea energética, essa essa energia que nos circunda, que nos protege também, que nós temos essa proteção, né? E também ajuda a limpar essa energia nossa, a criar, assim, um poder de equilíbrio, de harmonização e nos conectar a todo esse universo, não só o universo material, mas também como o universo espiritual, aonde a gente tem mais direção, mais paciência, mais equilíbrio, como o Sebastião disse que a fé é mãe do amor. E essa semana eu tive acompanhando uma palestra que a pessoa disse assim: eu não vou falar sobre o amor, eu não vou citar nada sobre amor. E uma pessoa inteligentíssima. Ele falou, porque são tantas vertentes que falam sobre o amor de formas diferentes que eu não consigo falar. Eu tenho meu entendimento, mas eu não consigo falar. E eu aprendi já sobre o amor, e tudo que eu aprendi sobre o amor e que eu tenho condições de falar, eu já vejo que o Sebastião já fala dentro dessa obra dele, isso que eu nem li a primeira. Eu li essas primeiras páginas, eu estou acompanhando com vocês, eu não avancei ainda. E eu disse para ele assim: não precisa nada você dizer sobre o amor, eu escrevi lá, né? Porque a fé é a mãe do amor. O homem pegou e disse para mim assim: aonde você aprendeu isso? Eu falei: com a vida. E não quis mais citar nada, porque ele está muito além de mim, né? E não quis fazer citação nenhuma. É o que você bateu, nós precisamos ter coragem de falar a verdade para nos libertar também. Nós estamos nesse contexto para participar, não só para ser telespectador. Erramos, nós acertamos. E acertamos, nós também erramos. Nós estamos aqui nesse plano de desenvolvimento, de busca de conhecimento. Como o Sebastião sempre diz, nós somos luz, só que essa luz ela, ela tem que se expandir, né? Nós precisamos de expansão, de estar buscando esse conhecimento. Essa parte que a Joana de Ângeles diz, a gota do bálsamo suaviza a aflição, é maravilhosa. Eu tenho um conhecimento nesse contexto relativo ao bálsamo e tudo, consigo ligar essa metáfora aqui para uma coisa muito expansiva. E ele diz bem aqui também, bem no finalzinho, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Então, se nós somos uma molécula, uma centelha do Criador Divino, por isso que na Bíblia, eu não me lembro de eu ter lido no Evangelho, porque quando eu peguei o Evangelho a primeira vez, acho que eu tinha uns 16 anos para lê-lo no todo, eu não lembro de ter visto essa passagem. Mas eu acredito que aqui Deus não pede, como nós somos centelhas divinas do Criador, por isso que é dito na Bíblia, vós sois Deus, porque se somos partícula do Criador, então todas as potências nós temos, nós é que precisamos expurgar aquilo que não nos serve, aquilo que nos impede de evoluir, as nossas fraquezas, as nossas demências, os nossos desequilíbrios, para que nós possamos entrar em harmonia com essa energia vital que somos, com esse planeta, com o nosso próximo, com os nossos semelhantes, para que vivemos em paz e equilíbrio. É nisso que eu acredito, é isso que eu busco, com todo respeito acima de mim ao Criador Supremo, né? Aos espíritos puros, à espiritualidade esclarecida, aos mentores, a minha mestra Maria de Magdala, é o caminho que eu busco. É esse, é estudar. O estudo é fundamental para nós medianeiros, porque o estudo, ele clareia essa escuridão que nós temos por dentro. Ele é uma luz que vai em todos os cantos de nossa alma, de nossa centelha divina.
E a partir do momento que nós clareamos dentro de nós, essa luz expande, 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 expande. E a gente, quando retornarmos à casa do Pai, podemos dizer missão cumprida, né? Nem sempre isso vai acontecer com certeza, mas cada um fazendo a sua pequena parte já é o suficiente, tá bom? Gratidão pela oportunidade. Gratidão, Eurípides, importantes observações. Depois Sebastião vai fazer um juntado de todas elas. Dona Miriam, o que te chamou a atenção? O Eurípides falou muito, muito bem, né? O contexto que ele, né, explanou aqui, na verdade, é o que eu estava pensando em dizer, e também eu estava lendo, relembrando, depois eu procurei no livro dos Espíritos, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, aqui. Eu acho que eu me perdi aqui. Eu deixei anotado. Agora eu me perdi aqui no que eu deixei anotado. Mas no segundo livro, né, no livro dos Espíritos, diz isso mesmo, né? Faça o bem, né, para você receber o bem. Então, é isso que o Eurípides falou, comentou. Então, essa essência que a gente descobre todos os dias faz a gente aprender a fazer o bem para as pessoas em torno de nós mesmos e para o planeta. Que Deus não tem segredo conosco. Ele fala tudo, tudo, tudo. É que nós temos, muitas pessoas têm, né, uma viseira ali que não quer ver. Verdade, né? Ou totalmente bloqueado, né? Obrigada, Dona Miriam. Passar então para o seu Luiz para trazer as suas percepções. Tá bom. Eu queria comentar uma parte do texto que você leu, né? Que também não é a essência do texto, mas foi a que me tocou sobre a idade espiritual, né? Ele fala aí que quando se juntar pessoas da mesma idade espiritual, não há crescimento. Pode até se expandir, mas não crescer. Não sei nem se eu estou falando alguma coisa equivocada. Mas o crescimento e a evolução do ser é você sempre dar a mão para alguém que está um pouco abaixo de você e alguém que está acima de você pela intuição, que é o Deus interno nosso, ou pela inspiração, que são esses seres que estão trazendo todas as informações para nós aqui. Então, eu lembro bem dessa parte aí do texto. E lembrei do nosso estudo na casa da Grande Síntese, em que uma das perguntas que foi feita é se um dos seres humanos aqui da Terra reencarnasse em Júpiter, que era o país que estava sendo falado, onde estavam esses seres iluminados, já com um grande conhecimento, o que seria eu, por exemplo, reencarnar lá em Júpiter? Ele bem simplesmente falou que eu ia ser um animalzinho doméstico. Eu me choquei com a informação, né? Então, eu serviria quase assim como o meu cachorrinho que está do meu lado aqui, mas estaria aquém de todas as informações que estavam sendo correndo naquele planeta lá. Por isso que a busca e a essência, Deus, na sua misericórdia, vai botando você em planetas ou em comunhões com seres que você possa crescer. Agora, você caiu ali, você é um cachorrinho doméstico lá, diante de tanta informação que tem. Aí eu queria ler um trecho aqui do segundo livro, que ele citou agora aqui, do primeiro livro que ele citou, que é: o que buscamos em essência é compreender que o Espírito da Verdade e Allan Kardec nos legaram como sublime roteiro para o despertar das consciências. Aí, essa que é a parte que eu quero marcar. Já que são chegados tempos em que muito do que foi dito merece ser contextualizado.
Quer dizer, é aquela estudo, aquela compreensão, abranger outros temas, a fim de que a verdade seja sempre o caminho e a vida. Por meio dela chegaremos ao Pai. E ele lembra aqui na parte de baixo, aqui, o Manu, ele lembra que em todos os poetas, artistas ou escritores há germe de mediunidade. Eu aumento até um pouco. Nos caminhoneiros, nos professores, nos policiais, nos soldados, em toda parte existe esse germe da mediunidade. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu falava, alguns palestrantes falavam, não, todos somos médiums. Eu falei, mas peraí, todos não, né? Como todos são? Todos somos médiums, sim, e nós vemos agora, depois de que tirou esse véu, ele desbrotar a todo momento. Eu vi lá no meio da lavoura, onde eu estou, em cima do caminhão, um menino de 13 anos, eu perguntei para ele assim, mas por que você não foi na escola? Ele falou, eu não gosto de ir na escola, porque tudo que vai falar lá eu já sei. Aí eu falei, tá, vida, o menino já sabe tudo, então tinha que ter alguém que orientasse, que saltasse ele daquela escola. Mas uma escola rural, quem que vai estar disposto a descobrir naquele menino? Fala, não, esse menino aqui, ó, põe ele para lá, da outra série. Aqui ele já sabe tudo. Então desmotiva ele na escola, porque ele fala que tudo que a professora vai falar, ele já sabe. Então, eu acho, não, tenho certeza que a mediunidade, se a gente começar a perceber, você vai ver em todos os lugares vai desbrotar, principalmente naquelas horas de grande dificuldade, essa mediunidade desbrota. E o outro é quando ele já começou aqui, o nosso amigo aqui, que eu esqueci o nome agora, Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Então, eu lembro a passagem lá de ele jogar um humano da Terra lá em Júpiter, né? Então, nós não teremos preparo diante da quantidade de informações que estão correndo lá em Júpiter, daquelas pessoas que já alcançaram um grau muito maior. E é muito bom a gente saber todas essas informações e transformar elas em verdade em nós. E essa verdade só é transformada quando você vive ela. Por isso que eu comecei o meu aqui comentando sobre essa situação que eu vivi. Porque se eu agisse do jeito que eu agia antigamente, se desbrocharia, desataria outro tipo de conclusão. Mas diante dessa informação que eu tenho e que eu tenho que aplicar, porque senão ela não se transforma em verdade, as coisas saíram bem mais tranquilas. É só isso, obrigado. Agradeço, seu Luiz, pelo seu comentário. Antes de passarmos, então, ao comentário de Sebastião, quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Se quiser colocar o seu comentário também, eu vou lê-lo, né, para o Sebastião fazer a sua conclusão e o fechamento aqui para nós destes parágrafos que lemos nos prolegômenos. E Pamela traz aqui, estou estudando artes, que a percepção de uma cadeira ou de qualquer objeto ou situação é individual, embora os canais sensórios são os mesmos. Então, o que a gente comentou de início, né, e o que a gente traz para o plano material são as nossas percepções do que já existe no mundo espiritual. E cada um vai trazer de uma forma. E Pamela também comenta, me chamou a atenção abrir o livro do universo que somos nós, já que somos cópias do universo, comentando então a leitura que foi feita hoje. Muito obrigada, Pamela. Gratidão a todos vocês que participam conosco neste canal. Deixa aí, né, a sua percepção ou também, porventura, os seus questionamentos. Mas antes de passar a fala para Sebastião Camargo, né, o que me chama a atenção é essa fala do Alexandre aqui, né? Que o despertar, né, da consciência aqui, essa obra, ela é uma continuidade que faz nos desnudar dos sofismas e nos conduz a orientações seguras para evitarmos as ilusões do descaminho,
né? E como isso é forte, quando a gente comentou aí, né, sobre as traduções. Então, qual é a verdade? Sempre tem uma mente conduzindo outra mente, Sebastião. Então, por isso que fica muito complicado se eu não busco autoconhecimento, se eu não busco por mim mesmo, né? Se eu me deixar levar, né? Dificilmente eu vou estar no comando, sempre alguém está comandando meus pensamentos. É por aí? Vamos lá. O Luiz disse muito bem: duas almas no mesmo estágio, não tem muito o que fazer de aprendizado entre elas, porque só compreende aquela verdade. Mas o que precisamos pensar, quem é que está transmitindo a verdade que elas estão assimilando? Ou seja, elas estão apreciando, porque se for discutir aquela verdade que está vindo de mais alto com alguém que sabe menos, nós já vamos ter que distorcer aquela verdade para atender o que sabe menos. Então, duas almas na mesma idade espiritual vão entender a vontade do Cristo, e agora como nós vamos executar a vontade dele naqueles que quase nada sabem acerca dessa verdade. Ele mesmo deu o exemplo. Ele não falou abertamente para muitos, ou quase para todos, às vezes nem para os seus discípulos. E mesmo para os discípulos, quando ele abriu o verbo, somente 2 ou 3 parábolas, que eles se interessaram e foram perguntar a ele o que o Senhor quis dizer com isso. A parábola dos talentos e o que nós chamamos lá da semeadura, parábola do semeador. Então, veja. Então, se eu pegar a verdade que está vindo de mais alto, com quem eu vou discutir para ver se eu entendi, se o outro está entendendo a mesma coisa. Então, seres da mesma idade espiritual vão entender a essência sem desvirtuá-la. Agora, mediante o que recebemos, como nós vamos, a professora Adriana está aí para falar essa verdade, sabe que trouxe um conteúdo X, dependendo dos alunos que ela tem em sala de aula, ela tem que ver como que ela vai usar a didática para fracionar aquele conhecimento para eles assimilando em parte, sem desvirtuar a essência do conteúdo em si. Por isso que não só Leon Denis aqui mostra que há germe de verdade em todos os artistas e escritores, ou seja, em todos os seres, mas dão a ênfase na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras, filosóficas, científicas ou religiosas, desses seres que já passaram por aqui, deixaram seu legado e que compreendem uma verdade mais vasta que nós ainda às vezes não compreendemos. Então, quando vastos e magníficos horizontes se desdobram, quando o livro maravilhoso do universo e da alma se abre de par a par diante de nós. Então, qual é o primeiro livro a ser lido? O nosso, da nossa própria alma. Porque se eu sou uma cópia do universo, o livro mais fácil de ser lido é o meu. Primeiro da minha alma e depois o da minha consciência. Uma vez lido o livro oculto que existe em mim, porque é recomendação do próprio Leon Denis, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais maravilhosas e
também os mais belos poemas. Então, não se esqueçam, se eu quiser entender algo além do que já encontrei, eu preciso procurar uma outra mente, mais ou menos do mesmo padrão, para ajudar-me a entender o que pretendo, para ver o que ela sente a respeito daquela verdade. Porque se ela está lá em cima, como na leitura com Leon Denis, que está na terceira obra, está na segunda também, acho que coloquei até na primeira, sobre a verdade, só que com cenários diferentes. Então, se a verdade está em minha consciência, ela está lá como se estivesse num raminho, uma gotinha de luz, pelos raios do sol iluminada. Mas quando desce para a minha mente, o mental concreto, aí eu já quero colocá-la a serviço do mesmismo perturbador. Porque se eu for executar o que ela pede, eu precisarei abrir mão de tudo que acreditava até então ser verdade. Por isso que, sabiamente, ele colocou o trecho que a Adriana destacou, aqui logo no início, que continua a nos desnudar dos sofismas e nos conduzir a orientações seguras para evitarmos as ilusões dos descaminhos a um imparável e virtuoso futuro. Por isso, a intenção é essa, mas é a verdade que eu consegui vislumbrar, que me esforço para vivenciá-la. Dependendo da idade da alma espiritual, vai achar isso uma maluquice, como tem pessoas que compram o livro, pelo menos são honestas em dizer, falaram que eu abri, não estou pronto para isso não. Como a nossa amada Rosa, mãe da Adriana, falou, essa obra do Sebastião para daqui 60 anos. Então ela está fazendo uma previsão, que ela vai ser compreendida plenamente. Mas, pelo menos em parte, já dá para compreender alguma coisa e ampliando as possibilidades. Então, quer entender alguma coisa? Siga as diretrizes de Kardec. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Ele esvazia a sua xícara para receber um novo chá ou para receber uma nova água. Porque com ideias pré-concebidas, porque quando essa verdade chega no meu cenário, eu vou querer vesti-la com as minhas ideias pré-concebidas. Eu não vou conseguir entender algo além do que já consegui. Exatamente, Sebastião. Confirmo. Até mesmo... Posso falar, Adriano? Até mesmo sem... Você acaba fazendo uma mistura do pré-concebido e para o futuro que o Sebastião não leu, que já está presente. Naquele pedaço que o Sebastião leu agora e que Adriano, ele fala que o futuro, mas que já está presente. Então você acaba fazendo uma mistura e cria uma coisa sua. Por isso que a Pamela cita que cada um que vai olhar uma cadeira vai analisar a cadeira diante daquelas coisas que ela criou na mente, do que já preconcebido e do que chega para fazer essa boa mistura. A tua mãe, quando falou em 60 anos, ela estava prevendo aí que nós íamos esvaziar a xícara, como o Sebastião falou, daqui 60 anos, que aí esse futuro, essas ideias novas, enchem essa garrafa e não vai interferir tanto na nossa vida. Mas isso daí é um trabalho que você mesmo vai fazer. Como o Sebastião falou daquela pessoa que está com bastante audiência aí, se ele mantivesse o pensamento dentro daquilo e defendendo as ideias em que ele abraça, ele estaria continuando crescendo. Mas aí agora ele resolveu
desviar o passo e trazer a xícara dele, que ainda tinha um pouco do dele, e ele começa a perder até a audiência, que não era só do grupo a que ele pertence. Mas é isso aí. Desculpa de eu entrar assim, é que eu me empolguei um pouco. Tranquilo, estão todos. Eu quero que todos se sintam muito bem à vontade nessa sala, né? E o Sebastião traz importantes reflexões para nós, como sempre, né? Tudo que ele fala traz grandes reflexões para a nossa alma, trazendo, né, a importância, então, aqui de você esvaziar o copo, né? Esvaziar a cabecinha aí para poder adentrar o despertar da consciência, né, com profundidade, com busca mesmo de querer evoluir, crescer, trazer dentro de si, né, esse ânimo de mudança, né, de compreender uma lei imutável. Mas, porém, para nós, ela muda, por quê? Porque nós estamos em processo evolutivo e nós mudamos a nossa capacidade de compreensão. A lei é a mesma, a lei do amor é a mesma. E aí eu acho que, não lembro quem comentou, que o amor tem várias compreensões, né? E aí esse exemplo foi Eurípides, que a pessoa se exime de comentar sobre o amor, né? Porque com várias vertentes, mas o amor é um só. Nós é que estamos no estágio ou das paixões, né? Ou estágio do nós é que estamos modificando o nosso estágio, né, constantemente. Então, para a gente poder compreender melhor a lei, né, é importante que aqueles conhecimentos que foram postos há diversos anos atrás, né, e aí quando você falou da idade espiritual, Sebastião, eu fiquei pensando aqui, esse grupinho reunido aqui dá alguns milhões de anos de vida? Tenta calcular. Joana de Anjos falou que só um de nós tem quase a idade do universo. Então, são bilhões. E aí, seria bilhões se fôssemos partir do pressuposto que só existe um universo do Big Bang. Mas se considerarmos as informações de Ramatiz, que a encarnação de Jesus, ou a vinda dele, foi programada há trilhões de anos antes, eu acho que vamos mudar o bilhões para trilhões, de repente fica mais próximo. Hein? É um número grande, né? Grande e assim impensável, inalcançável para nós entendermos, né, a extensão desse tempo, porque a gente só entende vida de 100 anos, né? A gente não consegue entender mais vida do que isso, enquanto encarnados, né? E até quem passa 100 anos a gente já fica meio assustado, né? Matusalém está aí. Então a gente fica meio assustado com a situação. Então, é inconcebível para nós espíritos, né, encarnados. Penso, né, que doutrina como o espiritismo vem aumentar e ampliar a nossa visão de mundo, porque nós passamos a nos enxergar, né, como esse ser em progresso, em evolução, como Cristo é, né? Porque às vezes as pessoas acham que Cristo chegou evoluidinho e parou ali, né? Não, gente. Ele chegou num processo evolutivo, Terra era um processo que ele precisava passar para continuar evoluindo, né? E ele continua. Então, nós vamos atingir a evolução com que ele chegou na Terra? Com certeza. Vamos avançar com ele? Com certeza. Então, Despertar da Consciência, quando ele propõe no primeiro livro, do átomo ao anjo, né? Está propondo isso. Ele máxima que nós conhecemos no planeta Terra foi o Mestre Jesus Cristo. Pode ter outros avatares, com certeza vieram, porque em outras religiões, né, do mundo tiveram outras pessoas que vieram falar do mesmo amor, né, e trouxeram a essência divina, do amor divinal. E nós estamos nesse barco também, junto com ele. Como o Sebastião já bem colocou, somos células, somos parte do corpo do Cristo. Então, estamos evoluindo com ele. Olha que lindo
é esse entendimento, esse conhecimento do despertar da consciência. Então, aqui, hoje, fica para nós, né, como bem comentou Eurípides, da questão do bálsamo, né, e que Sebastião coloca o ensino sagrado, eu até achei interessante, entre 2 parágrafos grandes, um parágrafo de uma linha só. O ensino sagrado nos é revelado por graus. Né? Então, pré-escola, né? Depois o pré, né? Antes do pré ao jardim, e por aí vamos, caminhando. Né? Estamos no ensino básico, gente. Não creem que vocês estão na faculdade. Não estamos desse conceito. Estamos avançando para entender o A do alfabeto divino. E é o A de amor mesmo que nós estamos buscando. Todos nós estamos buscando compreender o A do amor, para poder chegar na letra F, que é a felicidade. Mas antes disso vem o B da bondade, o C da caridade, e por aí vai, né? D de Deus, né? E de evangelho, e o F, que a gente quer chegar na fé e felicidade. Olha aí os passos que nós temos que dar. Então, é de grau em grau que vamos evoluir. Eurípides, você abriu aí o seu mic. Você quer. Eu quero falar. Relativo a essa fala do Sebastião, a fala do Luiz, a sua fala a gente tem observado e tudo, eu penso o seguinte: até quando nós vamos viver nessa matrix aqui na Terra, vivendo padrões? Porque a maioria segue padrões. Allan Kardec foi um druida. E druida, na época, tanto que ele resgatou um nome dele de uma vida passada e trouxe para uma vida futura, que ele era Leon Denis e aderiu ao nome Allan Kardec. Em gaélico, druida, essas coisas significa sábio. Então ele... Hippolyte. Oi? O nome dele era Hippolyte Leon É, Denis Paio. Você falou Hipólito Leon Denizar, Hipólito Leon Denizar de Rivail, um negócio assim. Ele já estudava como druida esses fenômenos evolutivos, porque os druidas eles acreditavam numa verdade plena, plena, plena de forma que a ciência poderia explicar ela, ou a ciência e o sobrenatural caminhasse junto e explicasse ela e vivesse numa vibração única. Aí ele reencarna na França como Hippolyte Léon Denisard Rivail e continua esse estudo. E, inclusive, quando ele continuou esse estudo, foi quando teve a crise dos professores, ele ficou parado em casa e ele começou a desenvolver esse estudo e tudo. Então, eu vejo essa questão nessa matrix, dessa busca incessante que nós temos, da gente sair dessa matrix e buscar uma evolução. Porque até quando nós vamos estar vivendo esses padrões normais? Hoje, as casas espíritas, por exemplo, aqui nesse nosso estudo, que eu estou vendo, que estudamos Ramatiz, eu vejo o Sebastião falar num gentil, que eu conheço como Caboclo Tupinambá, isso, aquilo, outro. Eu fui criado numa casa espírita que, se descesse um preto velho, se manifestasse nos médios, o diretor pedia. Ele demonstrava assim, a maior paciência e tranquilidade do mundo, mas, na verdade, a gente que já tinha uma busca grande de gente pedia para que aquela entidade se retirasse. Eu vi isso. E eu sou jovem ainda, eu tenho 55 anos. Não aceitava, não aceitava. Frei Luís, no Rio de Janeiro, onde a sua saudosa mãe conheceu, lá vem Exus, vem Pombogiras, vem Preto Velhos, vem Légua, vem Gentil, vem Catiço. Todas essas entidades, nesse padrão vibracional em que nós vivemos nesse planeta, eles participam de alguma forma no auxílio ao nosso desenvolvimento. Então, nós não podemos crer que um ser superior ele venha nos trazer uma palestra, porque o palestrante ele está sendo ali, como que eu diria a palavra agora? Até esqueci. Fiquei emocionado com o assunto. Ele está sendo guiado por uma entidade superior para dar aquela palestra, talvez nem esteja no conhecimento dele.
transmissor. A entidade sabe que aquela semeadura, mesmo que esteja um pequenininho, um maiorzinho, um medianeiro, o médiozinho, mas ele já tem a plena consciência que aquele vai atingindo um todo, mas na medida necessária de cada um, né. Esse livro aqui, Portais das Reencarnações, que eu estudei, de Isaac Luria, que foi um rabino, gente, nem Jesus Cristo existia naquela época ainda, eles falam que nenhuma alma era igual à outra, a diferença, inclusive a questão dos planos reencarnatórios. Eu aprendi dentro da Kabbalah que o espiritismo nasceu disso daqui, né? Assim, mas nunca fui questionar nada, continuei os estudos, continuo até hoje, não questiono religião nenhuma, nascimento nenhuma, mas a minha visão é essa. O espiritismo, o espiritualismo, o essas várias vertentes que estão sendo criadas, cada um quer buscar um padrão diferenciado, mas na verdade, nós temos que estar dentro de uma concordância única. Como se diz, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. E ser superior nenhum, seja os nossos irmãos galácticos, seja espíritos desencarnados jamais iluminados e tudo, como o seu Luiz Gonzalez disse aí, que se nós reencarnássemos em Júpiter, nós reencarnaríamos como um cachorrinho. Eu não estou, em momento algum, discordando do senhor, mas a partir do momento que um ser reencarna nesse plano e ele evolui, por que não ele reencarnar em Júpiter, em Plutão, em Andrômeda, em Arcturus, nas Pleiades, ou seja, onde for? Porque a superioridade espiritual, os avatares, eles dizem o seguinte, que quando você desencarna de uma órbita, de uma esfera, e que você é permitido você encarnar em outra porque você adquiriu aquela evolução, aquele equilíbrio, e os livros falam sobre isso. Então ali é apagado todo aquele teu plano evolutivo e você terá uma nova vida nos padrões de lá. Porque se eu acreditar que eu vou encarnar em Júpiter como um cachorrinho, eu estou no hinduísmo antigo, estou vivendo aquela religião da Índia. O hinduísmo é isso aí. O hinduísmo, eles acreditam que a gente reencarna num rato, numa formiga, num sapo, numa cobra, num leão, num tigre. Eles acreditam nisso. E para você ver que o Jesus, Deus na sua plenitude e infinita misericórdia, reencarnam avatares, gente, dentro da Índia, naquela miséria, naquela situação escabrosa que tem naquele país, espíritos extremamente evoluídos. Extremamente evoluído. Aí eu vou perguntar: "Mas por que que Deus faz isso no lugar daquele?" Porque a luz, gente, ela caminha junto com a escuridão, não existe escuridão sem luz e nem luz sem escuridão, né. Nós vivemos numa matrix em que a gente está vivendo padrões, é nós que precisamos, começar de desmontar esses padrões e entender que nós estamos aqui em um plano evolutivo para sair dessa situação, essa transição planetária, ela vem nos mostrar agora, hoje, que é nós com nós mesmos. Chico deixou isso em absoluto. Nessa fala desse estudo de hoje, eu vejo o seguinte: olha quem era o conhecimento que era de Emmanuel e do Chico. O Chico era um espírito milhões de anos-luz mais evoluído do que Emmanuel. Emmanuel era desse tamanhozinho perto dele e era o mentor dele. Era o mentor do Chico. Hoje Emmanuel está na Terra reencarnado, e tem gente que está dizendo que não está reencarnado. Vai ter sempre de tudo, nós é que precisamos separar o trigo do joio. E o Chico está desencarnado. Aí criaram agora uma incógnita que o Chico vai ter uma senha de quando ele vir aqui. Outros já dizem que o Chico era Allan Kardec. Isso, aquilo, outro. O Chico nunca disse isso, nunca falou nada disso. Então a gente precisa sair desses padrões. A gente tem que buscar, não a verdade absoluta, porque a verdade absoluta, neste plano, nós não estamos preparados. Mas nós temos que aceitar esse auxílio que está vindo hoje, porque agora é nós com nós mesmos, agora é o vai ou racha. Nós agora estamos, tentando descobrir as nossas potências, as nossas capacidades, nós estamos
tendo a real oportunidade. Ela está nas nossas mãos, de saber que tudo que nós precisamos, o nosso Criador, o nosso Senhor, colocou aqui, ó, dentro do nosso peito, que é o nosso coração. Esse aqui, ele tem o poder de pensar, e esse aqui tem o poder de sentir. A partir do momento que ele sente, ele expande, ele lança para o universo. E o universo, ele ouve o coração, porque Deus, ele fala com nós através do nosso coração, é uma emoção. Quando você sente, que você se concentra numa oração, numa meditação, você sente aqui, ó, o Criador. Porque é aqui que você fala com ele, é aqui que é a sua ligação, já que nós somos uma centelha divina. Então, o meu pensamento é que realmente esse. Nós estamos numa matrix e nós precisamos nos libertar dessa matrix. Precisamos estudar, mas precisamos estudar e chegar mais cedo nas casas espíritas, seja onde estiver pregando a palavra, e ouvir aquelas palestras. Aquelas palestras ali é a misericórdia de Deus, é a misericórdia de um ser superior que está semeando luz para nós. Esses livros são oportunidades ímpares que nós estamos tendo na nossa vida. Nós temos é que sair dessa inércia. Nós temos uma inércia imensa no nosso corpo físico e que prejudica o nosso campo espiritual. Somos buscadores, somos os ceareiros da última hora. Essa oportunidade está aí, nós não podemos perder. E a gente tem que ter a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que a doutora Adriana conhece muito bem. Esses livros do Sebastião, de vários outros médiums, psicógrafos e tudo, eles são palavras vivas. Então nós temos que interpretar isso na nossa vida e botar em prática. Nós não possamos simplesmente, eu estou aqui nesse estudo hoje, maravilhoso, aprendendo muito, não só com vocês, mas com os participantes também, e depois daqui a pouco eu me desanteno e vou viver uma vida como... Falo assim, tá certo que eu vou viver uma vida normal, mas eu vou viver uma vida normal, existem certos padrões, certas coisas que nos limitam, e essas limitações nós temos que ir tirando com paciência, com delicadeza, porque a transição planetária, na minha visão, nós que alcançamos ela, nós alcançamos assim uma das maiores graças do milênio, de passar ela e ainda melhor, conhecermos a si próprio. Conhecermos, adentrarmos dentro de nós. Você quer conhecer a essência do ser humano? Senta, concentre-se e adentre dentro de você. Porque a partir do momento que você viver o seu interior, você vai correr atrás das casas espíritas, atrás do evangelho, atrás do despertar da consciência, do sal da terra, a luz do mundo, em algo que te sustente, que te segure nessa obra. Porque, gente, não é fácil, mas nós estamos aqui no processo e precisamos entender que somos o processo e que nós temos que aproveitar essas oportunidades e sair dessa matriz. Que nem tudo nos é dado, mas nem tudo nos é permitido, né? É o caminho que eu estou tentando seguir, estou muito grato a vocês e estamos aí. Gratidão. Gratidão, Eurípides. Então, caminhando para os finalmente, quero agradecer muito, né, todos dessa sala. Tive mais um comentário aqui da dona Lucy, né? Dona Lucy coloca: cada um está em uma evolução e com a sua compreensão no estágio onde se encontra. Isso mesmo, dona Lucy, né? Nós estamos todos aqui, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos com a sintonia do amor crístico, né, que habita em nós, e com essa certeza de que vamos chegar lá, né? Vamos passar por todo o alfabeto divino e vamos sim sermos filhos, né, e filhas do Pai Criador, com a percepção da grandeza que temos em nós, de sermos melhores a cada dia e contribuintes desse processo evolutivo. Deixo aqui meu abraço, né? Minha gratidão à participação de todos. Vou passar então para todos dar o seu tchauzinho também. E Sebastião faz um fechamento para nós, Sebastião, pode ser? Então tá bom, gratidão. Seu Luiz, pode começar. Eu agradeço
imensamente a participação, como o Eurípides acabou de falar, né? Nós aprendemos aí com a obra e com os participantes, né? Hoje, só para ser bem rápido, o Sebastião falando sobre idades no mundo espiritual, que eles têm muita dificuldade de ver isso daí, eu comparo assim com as mensagens de áudio do WhatsApp. Eu uso a mensagem número 1. Eu tenho amigos que usam mensagem que não tem nem no meu celular, usam mensagem de número 3. Fala numa rapidez que eu não entendo nada que fala, mas ele acostumou, ele tá pronto para o número 3. Eu raramente uso o e-mail, gosto mesmo de usar algum mesmo, né? Então, a idade espiritual é uma coisa assim, quando o Sebastião fala em bilhões de anos, no mundo espiritual são momentos aí de uma encarnação ou de algum aprendizado mais longo para nós, mas para eles é um tempo mínimo. Eles falam aí dessa reencarnação nossa aqui de 70 anos, aí, de 65, seriam alguns momentos do mundo espiritual, então é quase que impossível fazer a comparação. Eu agradeço a oportunidade e aguardo o próximo domingo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Dona Miriam. Gratidão pelos ensinamentos, pelas palavras, né, do nosso mestre Sebastião e do Eurípides. Foi muito, muito gratificante as palavras que ele falou, de coração. Ele foi maravilhoso, Eurípides. Agradeço muito. O seu conhecimento faz eu aprender um pouco. E cada dia mais eu tento aprender alguma coisa. Gratidão e até próximo domingo. Eu gostaria de, desde já, ser grato e deixar a mensagem pelo Espírito de Maria Rosa, psicografado por Cristina Baruti. Felicidade está nas pequenas coisas. A felicidade está nas pequenas coisas que surgem a cada momento no seu dia a dia. Não se engane quanto a isso. Os grandes acontecimentos são importantes também, mas são passageiros. As grandes aquisições da vida são singelas e delicadas. Observe cada um que surge desde o amanhecer até o seu adormecer, e você ficará encantado com tudo que a vida lhe oferece de dádivas de beleza e suavidade. Deixe-se entarnecer por tudo ao seu redor, pois assim você estará fortalecido para enfrentar os espinhos. Eles também fazem parte da natureza humana, ainda imperfeita e corrente de amor e compreensão. Seja um agente da paz, levando ao outro o que ele necessita. Feche os olhos e sinta a vibração daquilo que não está ao alcance dos seus sentidos físicos. Faça esta viagem maravilhosa para dentro de si, que você encontrará um mundo de riquezas que você não suspeitava existir. Acesse a luz que vem de dentro do seu peito e ame incondicionalmente a si e a todos, mesmo aquele que lhe feriu, que lhe traiu, que lhe enganou, que lhe roubou. Todos são mestres para a sua evolução. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Sebastião, contigo. Vamos colocar um ponto no conto e quem quiser esvaziar sua xícara. Jesus em relação a João Batista. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior neste plano. Mas na próxima dimensão ele será o menor. Para o cientista Hernani Guimarães Andrade, o átomo físico o maior dos átomos naturais é o urânio. Mas nos mundos superiores, no mundo do átomo psi, todo o arcabouço do urânio vai ser apenas o primeiro núcleo, o bíon do psiátomo. Ele não chega lá como segundo nem como terceiro.
Ele vai passar assim como a energia neutra, nós vamos estabelecer isso no terceiro livro. O nêutron, que formou o núcleo atômico, ele passou bilhões de anos em todos os quadrantes do nêutron, até que aquela energia se transmutou em próton, que levou bilhões de anos como próton em todas as combinações, até chegar ao estado de elétrons. E depois em fótons para formar a consciência do átomo. Somos deuses para os átomos, mas somos átomos para os deuses que constroem universos. Então fiquem a dica. Esta informação, que em planos superiores seremos animais domésticos, é de Miramês e de Ramatiz. Por mais evoluídos que sejam os seres humanos, imagine eles como átomos de urânio. Na próxima dimensão, todo o seu universo vai começar pelos primeiros degraus do jardim de infância daquele universo. E isso não nos diminui. Pelo contrário, se você observar um átomo de hidrogênio simples, ele próprio, na estrutura do hélio, que é formado por 4 deles, já tem outra expertise. E se você imaginar o átomo de hidrogênio pesado, que tem próton, nêutron e elétron, no oxigênio, que são 8 hidrogênios pesados para formar o oxigênio, tem outra expertise totalmente diferente. Agora você imagina todos eles com todas as suas expertises, formando apenas o primeiro núcleo do psiátomo. Por mais nobre que sejam, todos eles vão ser apenas a base. Por isso que vocês percebem os seres de mais alta evolução no reino mineral, vai ser apenas o alicerce do reino vegetal. O suprassumo do reino vegetal não passará de alicerces para o animal. Assim do animal com o pré-humano, do pré-humano para com o humano. E Eurípides não errou, não. Kardec é Leon Denis. E foi o próprio Kardec que falou que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Leon Denis é parte do próprio Kardec, porque o seu próprio nome está dentro do nome de Hippolyte Léon Denisard. E vai. Mas não acredite em nada do que eu disser. Só pense a respeito. Choca um pouquinho, mas só pense, não tem que levar em consideração. Aguardamos vocês mais tarde. Quer saber o câncer nos vegetais, até nos minerais, nos animais? Por que o nosso cachorrinho adquire o câncer? Mais tarde aguardaremos vocês às 17h30 para estudar mais uma etapa das origens do câncer. Paz profunda. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui
no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.